Oi pessoal, tudo bem? Eu estou gravando para vocês o exercício 424 porque ficou faltando essa parte no nosso curso e a gente já tinha terminado as aulas, eu não queria prolongar o curso, então ficou faltando, eu tinha ficado de mandar talvez por escrito para vocês, mas eu decidi que é um exercício muito importante, que vale a pena eu fazer ele, gravar para vocês, porque tem muita física relevante nesse exercício, tá bom? Então vamos fazer esse exercício aqui, ao invés de só entregar por escrito. O exercício 424, ele fala o seguinte, olha só. As observações astronômicas de brilho de objetos, do brilho de objetos, são medidas de fluxo da radiação T0I do objeto na Terra. Esse problema calcula como o fluxo depende da velocidade relativa do objeto e da Terra. Então, esse é um problema super importante, com grandes aplicações práticas, né? Porque a gente tem um objeto irradiando energia, uma estrela, por exemplo, uma galáxia, o que quer que seja, e esse objeto, e a gente mede aqui na Terra. Só que a gente nunca está parado em relação a esse objeto, a gente sempre se movimenta. Então, a gente pode estar se movimentando a velocidades relativísticas também. Então, esse problema mostra pra gente como descrever isso que está acontecendo aqui, tá? Você já ouviu falar sobre o redshift e o blueshift, né? De deslocamento, né? Por causa da velocidade, efeito Doppler, né? Aliás, a gente até já trabalhou com isso, tá? Isso está na seção 2.7 do Schultz, né? O capítulo 2, lá na página 48 e 49, ele deduz a fórmula do redshift, do blueshift, tá? Deslocamento, né? Se eu estiver me afastando de um objeto, a radiação que ele emitiu vai aparecer mais avermelhada para mim, menos energética. Se eu me aproximar dele, ela vai aparecer mais azulada, mais energética para mim, tá? Blueshift, tá? Mas a gente vai mostrar nesse exercício que não é só esse efeito que acontece. Tem outros efeitos que acontecem também quando a gente faz o tratamento relativístico completo. E eles não são importantes, muito importantes, tá? Quando a gente está com velocidades que não são relativísticas, mas na cosmologia são efeitos extremamente importantes, porque quando a gente considera a expansão do universo, aí a gente precisa considerar o tratamento relativístico completo, tá? Então, esse tratamento que a gente vai dar, ele vai acabar sendo o tratamento formal na cosmologia também, tá? Então, vamos lá. Então, essa é a situação. Ele tem 4 itens nesse exercício, ele pergunta bastante coisa nesse exercício, mas vamos fazer por partes aqui. Letra A. Mostre que no sistema de repouso O da estrela, então a gente primeiro vai analisar num sistema de referência chamado O, que é o de repouso da estrela. A estrela tem luminosidade constante, luminosidade ele diz que é a energia total radiada por segundo. O tensor energia-momento da radiação da estrela no evento TX0 e 0 tem componentes, aí dá os componentes do tensor aqui, né? T00 é igual a T0x, que é igual a TX0, que é igual a TXx, que é L sobre 4πx quadrado. Todas as outras são nulas, tá? Todas as outras são nulas, correto. Todas as outras são nulas nesse ponto, nesse evento, TX0 e 0, isso. A estrela está na origem. Então vamos destrinchar aqui várias informações importantes que ele deu. Primeiro, o sistema de referência. Vamos desenhar aqui o sistema de referência que ele está dando para nós. A gente pode colocar aqui então um sistema espaço-tempo, né? X e T, como a gente já fez. Ele está dizendo que a estrela está situada aqui na origem, então eu vou desenhar um asterístico aqui para representar a estrela. Estamos tratando de uma estrela que emite um fóton na direção X, só que esse sistema de coordenadas é espaço por tempo. Então, nesse sistema, né, espaço por tempo, o fóton viaja na diagonal. Ele está indo na direção X, mas eu desenhei uma linha ondulada aqui para representar a diagonal. E aí ele vai atingir a Terra. Aqui é o evento, tá? Esse aqui é o evento TX0 e 0. Né? Abre parênteses, TX0 e 0. Esse é um evento. Ele saiu da origem. Então, ele saiu do evento 0, 0, 0 e 0. Né? A estrela está situada na origem. Saiu lá da origem, no evento A, e chegou aqui num evento
no evento E de emissão, chegou no evento A de absorção, quando a gente absorveu o fóton nos nossos equipamentos e fez a medida. A posição é a posição X, né? Isso aconteceu no tempo T. X e T, tá bom? Então é isso que ele está falando. Ele quer que a gente calcule as componentes do tensor. Então vamos lá. E a estrela está parada, mas a estrela aqui, ela mais atrapalha do que ajuda a pensar um pouquinho na estrela por enquanto, tá? Porque o que importa é o fóton. Então, a estrela emitiu o fóton. Depois disso, ela pode deixar de existir. Não importa mais pra gente. O que importa é o fóton se deslocando e depois sendo detectado nessa posição, né? Tá? Não, nem a Terra mesmo importa. Importa que ele foi detectado nessa posição ou que nós queremos calcular o tensor energia-momento nessa posição do espaço-tempo. No fundo é isso que importa, tá bom? Então, pode esquecer a estrela depois que ela emitiu o fóton, o trabalho dela está feito, ela não serve mais para nós. Vamos lá, vamos calcular essas componentes. A gente tem várias componentes aqui. Vamos calcular essas componentes a partir de primeiros princípios, a partir da definição, né? Então vamos lembrar, né? Lembre do significado das componentes, tá? Do tensor, no caso, né? Qual era o significado? Lembra? T00 é uma densidade de energia, tá? T0x é um fluxo de energia por uma superfície x constante, né? Vou colocar aqui, ó. Fluxo de energia por uma superfície x constante. E x0 seria fluxo, tx0 vai ser igual ao t0x, né? Mas seria uma densidade de momento linear x, eu não preciso me preocupar com isso, porque como o tensor é simétrico, o tx0 vai ser igual ao t0x. Então, se eu calcular o fluxo de energia, eu tenho a componente tx0, nem me preocupo que ela seja, qual é o significado dela? Densidade de momento, tá? Não preciso tentar calcular uma densidade de momento aqui. Mas tem uma outra que eu preciso calcular ainda, que é o txx. Txx é fluxo de momento x por uma superfície x constante. Esse é o txx. Tá, ele quer que a gente mostre que todas essas componentes são iguais e valem L sobre 4πx ao quadrado, tá? Então tá, umas são mais fáceis do que outras aqui para a gente deduzir. Uma que é bem direta é deduzir o T0x, o fluxo de energia por uma superfície x constante. Por quê? Porque o L é a energia total radiada por segundo. Então, o fluxo de energia por uma superfície, né, vai ser o quê? Vai ser a energia por... O fluxo, lembra o que é fluxo? Fluxo é energia por área por tempo. Fluxo é isso, a energia que passa por uma certa área por unidade de tempo. A luminosidade é o quê? Energia por tempo, energia radiada por tempo. Então, se eu quero um fluxo, basta eu pegar toda a energia que foi radiada pela estrela e ver qual é a área em que ela está no instante de tempo t. Essa área vai ser o seguinte, você pode imaginar que tem estrela no centro, ela irradiou a energia, né, e ela vai se afastando. No tempo t, ela vai estar a uma distância x da estrela, então tem uma esfera de raio x. Então qual é a área dessa esfera, dessa superfície esférica de raio x? 4πx ao quadrado. Então o fluxo vai ser simplesmente o L dividido pela área dessa superfície, que é 4πxL ao quadrado. Então o fluxo é bem direto. O fluxo vai ser apenas L sobre 4πx ao quadrado, tá? Isso é bem evidente pelas próprias definições aqui de luminosidade e fluxo. As outras é que não vão ser tão simples assim, mas também não vai ser nada do outro mundo. Vamos calcular primeiro aqui, eu fiz primeiro uma mais fácil, que é
o fluxo de momento x por x, tá? O fluxo de momento x por x, em princípio parece complicado, mas não é para um fóton. Por quê? Para a luz, a energia é igual ao momento. De onde que isso sai? Sai lá do capítulo 2.7 também, na verdade da seção 2.6. Tem a equação 234, tá? Coloca aqui, ó, equação 2.34. Ela diz que a energia ao quadrado é igual a massa ao quadrado mais P ao quadrado. Isso vale para qualquer coisa, tá? A equação 234. Tem um somatório lá, mas se você ver, aquele somatório é o somatório das componentes do momento ao quadrado. Px quadrado mais py quadrado e tal, que é p quadrado, tá? Então, isso vale sempre. Só que para a luz, né? Para a luz, a massa é zero. Portanto, para a luz, E é igual a P. Se E é igual a P, se a energia é igual ao momento, o fluxo de energia vai ser igual ao fluxo de momento, tá? E, portanto, para a luz, Tx vai ser igual a T0x, que a gente já tinha determinado, que é L sobre 4πx ao quadrado. Que, aliás, é igual a Tx0, a densidade de momento, porque aí o tensor é simétrico, tá bom? Então a gente demonstrou quase todos aqui. Falta o T00 só. O T00, eu deixei por último, ele não é tão mais difícil, mas o T00, ele é uma densidade de energia. Então não é um fluxo, né? Como é que a gente pode calcular essa densidade de energia, tá? Então vamos olhar o seguinte. Para a densidade de energia, vamos fazer um desenho. Densidade, tá? O meu desenho vai ser o seguinte, eu vou imaginar que a minha estrela está aqui no centro, né, irradiando luz, tá? E aí, a minha estrela, ela emitiu os fótons, e esses fótons, eles se afastaram dela, tá? Então, num dado instante t, eles estão a uma certa distância dela, que claro que é a distância x, né? Então, num certo instante de tempo t, eles vão estar a uma distância x da minha estrela, tá? Aqui é o eixo x, tá? Beleza. O que eu preciso fazer agora é calcular a densidade de energia nessa casca esférica, que é uma seção, né, um corte, mas é 3D, esse negócio é 3D, né? Então eu preciso calcular a densidade de energia num certo instante de tempo. Vamos calcular isso daqui, tá? Então, o seguinte, ρ vai ser uma densidade de energia, é a energia dividida por um volume, tá bom? Quem que vai ser a energia total nessa casca esférica? Então, eu vou imaginar o seguinte, um intervalinho de tempo para considerar todos os fótons, né? Senão eu pegaria uma coisa que não tem dimensão, daí não daria certo, né? Então, um intervalinho de tempo, vou considerar que tem essa minha casca aqui, ela tem uma certa espessura, um ΔX, que naturalmente vai ser C vezes ΔT, só que C é 1, né? Que vai ser um ΔT, tá bom? Então, vamos considerar esse intervalinho aqui. Beleza. A energia nesse pedacinho de tempo, nessa casca, vai ser o L ΔT, porque L é energia irradiada por unidade de tempo. Quando eu multiplico ela por esse ΔT, eu tenho a energia irradiada. Né? O certo seria fazer uma integral, mas estou considerando bem fininha essa casquinha, infinitesimal. E o volume? O volume aqui, ele vai ser uma casca esférica com uma certa espessura. A casca tem área A, que é 4πx ao quadrado, e a espessura da casca é ΔX. ΔX. Então, isso daqui vai ser aproximadamente o volume da minha casca. Só que a gente já tinha visto essa relação importante que vale para a luz. ΔX igual a ΔT, no caso da luz, nas unidades em que C é igual a 1 que nós estamos usando. Então, nesse caso, corta o ΔT com o ΔX,
e, portanto, o meu ρ vai ser simplesmente L sobre 4πx ao quadrado também. Tá? Então, portanto, a gente conclui que T00 também é L sobre 4πx ao quadrado. Como eu disse, não era nada muito mais difícil, mas tinha que considerar essa casca porque é uma densidade de energia, não um fluxo. Um fluxo sai direto, mas a densidade não sai tanto, tá bom? Então, com isso a gente mostra. Naturalmente, todos os outros termos do tensor nessa posição vão ser zero, os termos y e z, porque não tem radiação de energia nessas direções, né? Não tem radiação de energia. Então, T0y, Ty0, Ty, a gente está considerando o feixe de luz que está andando na direção x. Eles andam sempre radiais, né? Eu não vou ter um feixe de luz cruzando numa certa posição x, cruzando em outra direção. Aí ele teria vindo de outra estrela, né? Eles andam sempre radiais aí, então não tem que considerar nada aqui. Só estava vendo se meu microfone estava funcionando aqui, né? Eu acho que a captação está um pouquinho baixa, eu vou aumentar um pouquinho. Espero que tenha gravado direito o meu som, porque senão é muito trabalho, né? Tá bom? Beleza. Letra B. Vamos para a letra B. Deixa eu pegar a letra B lá para vocês. A letra B é bem interessante. Na verdade, esse problema todo é super interessante. Por isso que eu quis gravar, não quis dar ele... Eu não quis trazer ele feito só para vocês, tá? Porque eu acho ele achei muito legal. Eu achei o problema mais legal do capítulo, na verdade. Tá? Não é porque eu sou astrônomo e tenho um livro de cosmologia. Não, eu não gosto muito dessas coisas, não é por isso. Vamos lá. Letra B. Seja x vetor um vetor nulo que separa os eventos de emissão e recepção da radiação. Opa, então um vetor nulo. Lembra que vetor nulo é um vetor da linha de mundo de um fóton. Então o x separa os eventos de emissão e recepção da radiação. Então ele conecta, né, aqueles dois eventos que eu tinha mostrado antes para vocês, os eventos 0000 com o evento tx00. Tá? Esse é o vetor x. Mostre que x no O vai ser xx00 para a radiação observada no evento xx00. Depois, podia ser outra letra, tá? Aqui ele bota tudo junto, algumas coisas. Depois, mostre que o tensor energia-momento e tal, tem essa forma e tal. A gente vai chegar nessa outra parte do problema. Primeiro, mostrar que o x vale isso no O. Que o x vale isso no O é quase direto com base nesse desenho que eu tinha feito lá na letra A para vocês, tá? Trazendo esse desenho para cá, é praticamente direto isso. Por quê? Porque como a gente está falando de um feixe, um fóton, né? Vale que esse cara está a 45 graus e, portanto, como se trata de um fóton, x igual a t e t é igual a x. Porque isso é 45 graus, então é direto, né? C vai ser ΔX sobre ΔT. Só que o C vale 1 e o ΔX e o ΔT são iguais a x sobre t, porque eu estou saindo da origem. ΔX é x menos 0, t é t menos 0. Portanto, sempre vale x igual a t. Afinal, isso daqui é uma linha diagonal, né? Então, é meio evidente, tá? Que o vetor que vai ligar aqui vai ser o vetor xx00. Eu poderia escrever tt00 também, tá? Então, beleza. Então, esse vetor que ele está pedindo para a gente fazer, eu vou desenhar ele bem grandão aqui em cima, é esse cara aqui, tá? Esse aqui, que eu desenhei saindo da origem até o ponto de detecção, é o vetor x, tá bom? Tá aqui. Tá. Então, tá direto, né? Demonstramos. Agora ele pede o resto aqui. O resto é o seguinte, mostre que o tensor energia-momento do item A, aquele que a gente achou as componentes aqui, né? Tem uma forma referencial invariante, né? Frame invariant form, tá? Então, uma forma invariante de referencial dada por
Olha só, ele dá uma expressão para o T aqui. Isso aqui é uma expressão para o tensor, não é para componente, é para o tensor. O tensor vai ser L sobre 4π vezes x, produto externo com x, esse x que a gente acabou de encontrar, dividido por, entre parênteses, tudo ao quadrado, tudo na quarta, US, produto escalar com x, aonde US é o quadrivetor velocidade da estrela, que no O S vale 1, 0, 0 e 0. Então, a gente tem aqui uma expressão grande. O S, produto escalar x, tudo na quarta, tá? O S é o quadrivetor velocidade da estrela. Num outro referencial, não vai ser 1, 0, 0 e 0. Ele é 1, 0 e 0 e 0 no O, porque é o referencial em que a estrela está parada. Então, só vai ter componente temporal nesse quadrivetor velocidade, né? As velocidades espaciais são nulas, beleza? Ele quer que a gente mostre que a forma invariante do tensor, invariante de referencial do tensor que a gente achou antes, é essa daqui. Acontece que, antes, o que a gente fez? A gente encontrou as componentes do tensor para o referencial O no ponto x e x. Agora ele está dando uma forma que é muito maior do que isso. Ele está dando para a gente uma expressão que, duas coisas, não depende do referencial, então se eu tiver um outro referencial eu vou ter essa mesma expressão, e que não é só para a posição x, x, 0 e 0, ou tx, 0 e 0, né? Poderia ser qualquer outra posição, tá? Dá para a gente deduzir esse tensor do cálculo que a gente fez antes? Não, não dá para deduzir, tá? Não, só o cálculo que a gente fez não dá. A gente pode sugerir esse tensor a partir do cálculo que a gente fez antes? Bom, se você tiver, né, um toque de gênio, você consegue. Na verdade, o que a gente consegue aqui é só mostrar, porque o tensor que ele deu é o caso genérico, e a gente fez um caso particular. A gente não deduz um genérico de um caso particular, a gente infere isso às vezes, né? Então, o que a gente pode fazer é muito mais simples do que isso. A gente pode simplesmente mostrar que essa expressão que ele nos deu, genérica, leva as componentes do T que a gente achou para aquele ponto, no referencial O, tá? Isso é uma demonstração de que esse tensor aqui é o tensor correto para a radiação? Não. Por quê? Porque eu poderia ter outras componentes aqui do meu tensor, eu poderia ter outras fórmulas de tensor que levariam ao mesmo caso particular. Tá? Poderia ter outras formas desse tensor. Você poderia imaginar aqui, né, que se eu tivesse alguma coisa que dependesse do y grudada aqui para trás, né, da minha fórmula, sempre ia se anular para o caso particular, e aí a gente ia chegar na mesma expressão. Então existem infinitas outras formas que vão levar ao nosso caso particular. Só que existe uma razoabilidade para esse tensor que está sendo apresentado aqui. A gente vai discutir um pouco mais disso no item C, tá? Que ele é razoável, que ele é o tensor correto para o fluxo radiante, tá? Muitas vezes as coisas vão aparecer assim na relatividade, né? Nesse nível introdutório, vão nos dar os tensores prontos, tá? E a gente vai só verificar que eles são válidos para casos particulares que a gente encontrou. É o que a gente vai fazer aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular as componentes do T, usando a fórmula geral, no ponto de recepção, no referencial O. Super particular, mas vamos lá. Então não é difícil de fazer isso, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, deixa eu achar minhas notinhas de aula aqui. O pessoal já fica nervoso na hora que eu começo a procurar nota de aula, né? Mas essas estão à mão aqui, eu deixei preparada, tá? Então nós temos o seguinte, olha só. O x vetor, ele no referencial O, ele é t, 0 e 0, que também é x, 0 e 0, tá? Então vamos lá. Ele nos deu a fórmula tensorial, né? Que é essa daqui, né? Essa fórmula aqui. Então, dessa fórmula eu posso escrever as componentes do meu tensor, T alfa beta. Ele me deu a fórmula do tensor total. Quem que vai ser o T alfa beta? Vai ser eu pegar
produtos externos aqui, as componentes próprias dele, né? Então vai ser L sobre 4π, e onde eu tinha x, produto externo com x, vai ficar componente alfa do x, componente beta do x, né? Eu tinha x vetor, produto externo com x vetor, mas eu quero só a componente alfa beta. Lembra que o produto externo, né, vai multiplicar todas as componentes, então eu vou ficar só com alfa e o beta. E no denominador? Eu quero no referencial O. Então, no referencial O, o US, aqui eu tenho um US produto escalar com X, né? Então, vamos fazer esses caras aqui, né? US, produto escalar com X. No O, isso aqui vai ser o quê, né? Vai ser 1, 0, 0, 0, produto escalar com x, x, 0, 0. Como é que é o produto escalar? Tem que usar a métrica de Minkowski, né? Não pode multiplicar igual um produto escalar normal. Então vai ser menos 1 vezes 1 vezes x mais 1 vezes 0 vezes x mais outros zeros aqui, tá? Lembra que o produto escalar de um vetor A por B é eta de alfa beta a alfa b beta, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui, né? Esse menos 1 que apareceu multiplicando aqui é o eta 0, 0, tá bom? Então isso daqui vai ser igual ao quê? A menos x. Se você for fazer a conta certinho, vai dar menos x. Então no denominador a gente vai ficar com menos x na quarta, porque eu tenho o produto escalar de US por x elevado à quarta, tá? Menos x na quarta. E o x alfa e o x beta? X alfa e x beta, daí eles variam, né? Eles vão ser x se o alfa e o beta forem 0 ou 1, e vão ser 0 se não forem. Então eu vou deixar eles por enquanto desse jeito aqui. Então isso aqui vai ficar L sobre 4π x alfa, x beta sobre x na quarta. Tá? X alfa e x beta eu estou usando o x maiúsculo, tá? E x na quarta é um x minúsculo. Tá, agora eu tenho a componente alfa e beta. Agora a gente pode particularizar para calcular os outros. Então, o T00 vai dar quanto? T00 vai dar L sobre 4π vezes T0 e 0 vai ser pegar o x0 e o x0, que valem x, né? Então, x ao quadrado sobre x na quarta. Isso vai dar L sobre 4πx ao quadrado, que era o que a gente já esperava. O T0x, que era o fluxo, vai ser L sobre 4π vezes T0x vai ser a componente 0 e a componente x. Então, vai ser x vezes x. Tudo dividido por x na quarta. Então, vai ficar x ao quadrado sobre x na quarta, x ao quadrado. Isso a gente já sabia que era igual ao tx0, pela simetria. Só falta calcular o txx, que não vai surpreender ninguém, vai dar a mesma coisa, né? Porque eu vou ter L sobre 4π vezes componente x vezes a componente x do meu vetor, né? Então é x de novo, sobre x na quarta. E aí vai ficar, então, L sobre 4πx quadrado. Então, como a gente já esperava, né? A gente obteve as componentes do tensor no referencial O. Tá? Obtivemos de novo as componentes do tensor no referencial O. Então essa é a fórmula que recupera. Como eu falei para vocês, pode não ser a única. Alguém pode bolar outra equação aqui, tá? Não tem impedimento de alguém grudar um negócio aqui, y, x vetor, por exemplo. Aí o y é 0 lá naquele ponto, vai dar sempre 0. Tá? Mas, a princípio, não é o caso, tá? Vamos crer que essa é a fórmula correta. Agora, na letra C, a gente vai ter evidências muito sólidas de que, de fato, essa é a fórmula correta. Porque agora, na letra C, nós vamos olhar aqui um efeito físico, então. Tá? Vamos ver aqui.
Deixa eu só ver aqui. Agora a gente vai jogar um outro referencial na jogada aqui. Seja um observador grudado à Terra em O barra, tá? Então O barra é a gente, aqui com o nosso telescópio, viajando com velocidade v para longe da estrela na direção x, medindo a mesma radiação, de novo com a estrela no eixo x barra, tá? Seja x vetor r, r, 0 e 0. Aqui tem um erro, tá? Ele não disse aonde, mas é implícito pelo enunciado que é no O barra, tá? Então no O barra o x vale isso. E deixe, né, considere x igual no O barra como r, r, 0 e 0 e encontre r como uma função do xzinho, aquele antes que a gente tinha. Depois ele pede que expressemos as componentes do tensor, que eu vou medir aqui na Terra, T0 barra x barra, fluxo na direção x, né, em termos de R. E explique as dependências e tal. Então tá, depois a gente vai explicar. Vamos primeiro, de novo, essa questão aqui podia ser quebrada em duas, mas ele pede primeiro para achar a relação entre R e x, tá? Depois achar as componentes. Relação entre R e x, tá? Então, cadê aqui minha nota de aula? Tá aqui. Primeira coisa que você precisa perceber aqui é que a gente agora tem um novo referencial, tá? Então nós temos aquilo que nós tínhamos antes, vamos fazer aqui bem grande aqui para a gente poder trabalhar bem com esse cara aqui. Nós tínhamos aquilo que tínhamos antes, que era o referencial O. O referencial O é o referencial em que a estrela estava em repouso, tá? Aí sai um feixe de luz do referencial viajando a 45 graus. E ele vai chegar num certo ponto. Então agora eu vou esquecer um pouquinho estrela e Terra e vou pensar o seguinte: há uma emissão, letra E, e uma absorção, letra A. Então eu tenho dois eventos, né? O evento de emissão e o evento de absorção, tá? Só que agora eu também tenho um outro referencial aqui. Por quê? Porque eu tenho o meu planeta Terra se deslocando, tá? Então eu vou fazer um seguinte desenho. Vamos considerar que primeiro a Terra está aqui, ó, está na posição que eu vou chamar de B no meu desenho. Aí o que acontece com a Terra? Nesse referencial da estrela, a Terra está se afastando se afastando da estrela. Então a Terra está indo para a direita no referencial da estrela, né? Então a Terra, ela se movimenta. Ela tem uma linha de mundo inclinada. Menos inclinada que a linha de mundo, mais inclinada, mais perto da vertical, né? Que a linha de mundo de um fóton. Então o que a gente está vendo nesse diagrama aqui, ó? Vamos interpretar fisicamente esse diagrama. E a gente está no referencial O, que é o referencial da estrela. No referencial da estrela, a Terra se afasta dela. Mas a Terra e a estrela não estão grudadas no instante zero. A estrela está na posição E e a Terra está na posição B. Daí a estrela emite o fóton. E o fóton vai indo na direção da Terra. O tempo vai passando. Eles vão se encontrar num tempo posterior, né? Num tempo posterior no evento A, tá? Então a gente vê tanto a Terra quanto a estrela se movimentando no diagrama espaço-tempo e se cruzando no instante A, tá? A gente já tinha encontrado aqui algumas grandezas, né? Nós já tínhamos encontrado que a posição de encontro aqui, né, é marcada, é a posição X e T no referencial O. As coordenadas do evento A, tá? A gente também já tinha escrito o nosso vetor x, também já tínhamos escrito que é um vetor que vai da origem até o ponto A, né? Então vai do E até o A. Esse é o vetor x, tá? E a gente já sabe até algumas coisas do vetor x. A gente já sabe que, deixa eu escrever aqui embaixo, tá? Ele quer que a gente encontre a relação entre os dois, tá? Deixa eu escrever aqui embaixo.
A gente sabe que o x no referencial O vale x'inho, 0 e 0, e que o x no referencial O barra vale Rzão, 0, 0, tá? Isso foi dito nesse enunciado aqui. Então, o x'inho e o Rzão não são iguais, né? Porque a gente está falando de referenciais diferentes, não são a mesma grandeza, tá? Quem que vai ser o Rzão? O Rzão vai ser o seguinte, eu estou falando de um referencial O, né? Vamos desenhar o referencial O? O referencial O, lembra, ele vai ter um eixo temporal que vai ter a mesma inclinação da linha de mundo, né? Lembram disso, né? Porque o eixo temporal tem a mesma inclinação da linha de mundo, porque no referencial O barra, desculpa, né? A gente está parado com a Terra, né? Então, é o referencial da Terra. Então, nesse referencial, a Terra está sempre na origem. Só que eu vou trazer esse referencial O para cá, olha só, eu vou botar ele nessa origem, então ele vai abrir, né, vai tesourar, né, como a gente tinha falado, né. E a posição X, ela vai ter a mesma inclinação, mesma abertura da outra ali, né, então vai ficar assim, tá, deixa aqui, beleza. Então, aqui é o eixo X barra e aqui é o eixo T barra, bom? Agora, repare no seguinte, pensando no sistema O barra, a Terra, ela fica sempre na mesma posição, ela está parada. Então, a Terra faz essa linha de mundo tracejada vermelha, que sai, né, que se você for ver, significa que a Terra está sempre na mesma posição aqui em relação no eixo X barra, né? Lembra que essa linha vermelha de mundo vai marcar sempre a mesma posição no X barra, né? Porque ela é paralela ao eixo T barra. Então, quem está na posição 0, lá no referencial O barra, anda pelo T barra. Quem está na posição Rzão, no eixo X barra, vai andar por essa linha pontilhada que eu desenhei, que passa da posição Rzão até a posição do evento A. Então, no O barra, o evento A acontece na posição Rzão. Então, o que os dois observadores diferentes estão vendo aqui? Um observador que esteja no referencial da estrela, ele vê sair um fóton da estrela e a Terra está se afastando. Então, o fóton vai caminhando e a Terra também vai caminhando, mas uma hora o fóton alcança a Terra, né? Porque ele é mais rápido. Quem está no referencial da Terra vê o fóton saindo lá da origem onde estava a estrela, e esse fóton vem para ele. E ele vem e eu estou parado, então ele só vejo o fóton se aproximando de mim, sempre com velocidade c. E a estrela? Eu vejo ela indo embora, mas não importa mais, porque o fóton saiu. Por isso que eu disse, a estrela meio que atrapalha aqui. Pense só no fóton. Então é interessante, quem está no referencial da estrela vê o fóton perseguindo a Terra com velocidade c, e a Terra indo embora com velocidade v. Quem está no referencial da Terra, por outro lado, está parado, vê o fóton vindo para ele com velocidade c. É a história da relatividade, a velocidade relativa é sempre c na relatividade, né? Tá. Então, nesse diagrama de mundo que eu desenhei aqui, nós temos, tá tudo desenhado aqui, tá bom? Então, temos essas distâncias aqui. E ele quer que a gente relacione essas coisas, tá? A maneira mais rápida de relacionar essas coisas, eu acho que é usando a transformação de Lorentz aqui. Ele quer que relacione o x'inho com a Rzão. Eu acho que é via transformação de Lorentz, tá? Porque a gente está fazendo a transformação de um referencial para o outro, e a gente sabe que o vetor, ele é invariante. Embora as componentes dele variem, né, o vetor em si é sempre o mesmo. O x'ão é o mesmo, né? Tá? Então, como é que a gente transforma as componentes de um vetor? Via transformação de Lorentz. X alfa barra, componente no O barra, né, então o Rzão, né, vai ser lambda alfa barra beta x beta, componente no O, tá? Agora, a gente vai relacionar as duas, e para isso eu vou comparar as componentes temporais deles, tá? Então, eu vou escrever a equação para as componentes temporais dele, tá? Então, isso daqui vai me levar a quê? Que x'ão 0 barra, componente temporal, né?
é lambda 0 barra beta x beta. Isso não vai mudar, tem que fazer um somatório no beta. Acontece que o x beta, que são as componentes do x no O, não tem componente y e z, só tem t e x. Então, isso daqui vai ser lambda 0 barra 0 x0 mais lambda 0 barra 1 x1. Quem que são os lambda 0 barra 0, 0 barra 1? São as transformações de Lorentz que a gente viu lá no capítulo 1. Tá? Então, significa para nós que x0 barra vai ser igual a gama x0 menos v, menos gama v x1. São as transformações de Lorentz, tá? Que a gente já viu. Então, estou só trazendo elas de novo aqui para a gente, tá? Acontece agora que vamos dar os nomes para esses caras, né? Quem é o x0 barra? É o R. Quem é o x0? É o xzinho. Quem é o x1? É o xzinho também. Aí eu posso botar o x em evidência. Na verdade, né? Eu vou botar aqui o gama xzinho em evidência e eu vou ficar com 1 menos v. Tá? Opa, agora nós temos uma relação aqui. Tá? Uma relação muito importante. Que é a seguinte. R vai ser igual a 1 menos v gama 1 menos v xzinho. Tá? Essa é uma relação muito importante que a gente vai ter. A gente pode escrever essa relação também, né, como R sobre xzinho igual a gama 1 menos v. Tá? Se você fizer uma análise desses caras aqui, você vai ver que ele é sempre menor do que 1. Tá bom? A gente pode até ver isso aqui já. A gente pode fazer o seguinte. Vamos calcular esse cara. Quem é o R sobre x? R sobre x é gama 1 menos v, quem é o gama? É 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado. Tudo isso está multiplicado 1 menos v. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar todo mundo para dentro da raiz. Vai ficar 1 menos v tudo ao quadrado sobre 1 menos v quadrado. Isso aqui é um produto, né, notável embaixo, né? 1 menos v ao quadrado em cima, dividido por 1 menos v quadrado, é 1 menos v, 1 mais v. Então, corta esse quadrado de cima com 1 menos v de baixo, e a gente vai concluir uma outra expressão que vai aparecer muito aqui. R sobre x vai ser a raiz de 1 menos v sobre 1 mais v. Tá? Vamos deixar ela guardadinha aqui. Daqui você percebe que R sobre x é um número menor do que 1, né? Sempre, né? Se o v for 0, R sobre x é 1. E se o v tender a 1, R sobre x tende para 0, tá? Então ele está entre 1 e 0 sempre, tá? Entre 1 e 0, tá? Vamos deixar isso aqui do lado. V igual a 0 implica R sobre x igual a 1. V igual a 1 implica R sobre x igual a 0. Tá? V igual a 0 é a Terra parada, V igual a 1 é a Terra indo à velocidade da luz. E qualquer outro caso aqui seria intermediário. Agora, a gente pode fazer o seguinte. Ele pode fazer o outro item que ele pede para nós. Nós calculamos a relação entre o R e o X e vimos aqui qual é a relação deles, né? Lembra que, olha só, o R tem uma relação física também aqui. Vamos olhar isso com calma. O R é a distância que a Terra está do ponto de emissão do fóton. Isso no referencial da Terra. Então, R é uma distância que a Terra está do ponto que saiu o fóton no referencial da Terra. E essa distância não muda nunca no referencial da Terra, né? Porque a Terra está parada nesse referencial. Então, R é um comprimento próprio para a Terra. O X é outra coisa. O X é a distância em que o fóton e a Terra se encontram no referencial da estrela.
Então, o x no referencial da estrela não é a posição da Terra, porque a Terra varia de posição. Ela primeiro está na posição B e depois ela vai se afastando e até que o fóton alcança ela lá em x. Então, x é a posição que a Terra estava quando o fóton pegou lá no x. Tá? Então, essa é a relação entre essas duas distâncias. Então, elas não são completamente equivalentes. Né? Não é como uma barra, uma contração de uma barra e tal. Tá? Mas elas têm um fator de contração nessa história, tá? Tanto que o R sobre X é 1 se a Terra estiver parada, não tem contração nenhuma. E o R sobre X vai a 0 se a Terra estiver à velocidade da luz, então é como se houvesse uma contração máxima. Tá? Então, tem um caráter de contração, o R sobre X, mas não é exatamente uma contração de comprimento. Tem mais do que isso, porque a Terra está se movimentando. Então, não é uma barra, simplesmente, que eu estou medindo o comprimento da barra. Tá? Tem um lance de movimento aqui nessa história que complica um pouquinho a interpretação, que é o que ele vai pedir depois. Tá? Mas antes de ele pedir, esse problema podia ser quebrado em 3 partes. Antes de ele pedir a interpretação, que eu já adiantei um pouquinho, a gente pode olhar o seguinte: expresse T0 barra X barra em termos de R. Então ele quer que a gente calcule o T0 barra X barra. T0 barra X barra, gente, vai ser o quê? Eu posso pegar a minha expressão tensorial, L sobre 4π, né? X0 barra, X barra, sobre o S escalar X vetor na quarta. Tá? Quem que é o US escalar X vetor? Eu não preciso... eu poderia pensar aqui, né? Eu estou no referencial da Terra. Então eu tenho que ver quem vai ser o vetor velocidade da estrela no meu referencial. Não preciso. Por quê? Porque o produto escalar é invariante. A gente já sabe quem é o S produto escalar com x, porque a gente calculou ele antes no referencial O. E ele vai ser sempre a mesma coisa porque é um produto escalar invariante. Então ele vai ser sempre menos x. Então esse denominador eu não preciso me preocupar com ele agora. Eu posso deixar ele aqui, L sobre 4π x ao quadrado, vezes o x0 barra, x barra, né? Tá? Eu estou falando x em vez de x, isso deve estar confundindo aí, né? Vamos lá. Quem é o x0 barra? Está aqui em cima, ó. No referencial O, x0 barra é R. Eu já vou até adiantar o outro, ó. O x barra é R também. Então isso daqui vai ser igual a R ao quadrado. Então vou ter L sobre 4π R sobre x tudo ao quadrado. Tá? Então eu encontrei essa componente que é o fluxo. Então antes o fluxo era L sobre 4πx ao quadrado. Agora, no referencial da Terra, o fluxo vai ser diferente. Vai ser L sobre 4π vezes R sobre x ao quadrado. Tá? A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, já na hora de interpretar. Tem uma coisa estranha nessa fórmula, tá? Uma coisa bem estranha. Mas por hora, vamos fazer o que ele pediu. Ele pediu para colocar a fórmula em função do R da velocidade, não do x, porque o x, lembra, é uma medida do referencial O, referencial da estrela parada. Então, não faz sentido eu trabalhar a componente do tensor no O barra com valores que dependem de outro referencial. Vamos usar coisas que a gente só tenha no nosso referencial. Então, eu preciso arrancar esse x daqui, esse x. Eu vou arrancar o x usando essa relação que a gente já tinha. R sobre x é igual a gama 1 menos v. Então, eu vou isolar o x aqui e substituir. Né? Eu vou usar, na verdade, essa relação aqui de baixo, olha só. R sobre x é raiz de 1 menos v sobre 1 mais v. Eu estou elevando ao quadrado, vai sumir a raiz aqui. Tem um erro aqui. Achei o erro.
Às vezes vocês devem ficar muito angustiados, que se vocês veem os erros antes de mim, e como a aula é gravada, vocês não podem arrumar, né? Mas eu achei o erro. É xzinho na quarta, né, gente? Xzinho na quarta. Então, eu tenho r sobre x ao quadrado. Tenho. Só que, não, mas vai ficar mais um termo de um xzinho na quarta, né? Então, isso daqui, na verdade, eu vou escrever desse jeito aqui, ó. Vou ver se você pega. R sobre x na quarta vezes 1 sobre r ao quadrado. Eu vou deixar desse jeito a expressão. Por que que eu vou deixar desse jeito essa expressão? Olha só, isso aqui, x0 barra quadrado vezes x barra é r ao quadrado, né? Só que aí eu ficaria assim, olha, eu ficaria com r ao quadrado sobre x na quarta. Isso não me é muito útil, mas me é interessante fazer assim, ó, r na quarta, né? R na quarta, multiplicar por, mas é interessante eu fazer o seguinte, multiplicar por r ao quadrado dos dois, em cima e embaixo. Aí vai ficar r na quarta sobre x na quarta vezes 1 sobre rzão ao quadrado. Aí esse cara, r na quarta sobre x na quarta, depende só da velocidade. E aí eu tenho uma fórmula que vai depender do rzão ao quadrado, que é uma medida em O barra, e da velocidade, que é uma medida em O barra também, que em O barra se sabe a velocidade em relação à estrela, que é v, é a mesma, né? Tá? Então, por isso eu vou trabalhar com essa expressão. Deixa essa expressão assim, e eu vou substituir ali, e eu concluo, então, que o fluxo no O barra vai ser L sobre 4π r ao quadrado vezes 1 menos v quadrado, 1 mais v quadrado. Gente. 1 menos v sobre 1 mais v, tudo ao quadrado. Tá aqui a expressão final. Tá aqui a expressão final. Tá. Agora, ele fala o seguinte: explique por que R e T0 barra X barra dependem de V do jeito que eles dependem. Por que ele está perguntando isso? Talvez você não tenha ficado claro por que depende do jeito que depende. Você pode dizer, depende, porque a gente fez um monte de conta aqui, deduziu esse negócio aqui, faz 1 hora que o professor está dando essa aula aqui, não termina mais, faz 52 minutos que ele está dando essa aula, e chegou nesse negócio aqui. Então você me pergunta por quê? Pô, porque há 52 minutos eu estou deduzindo esse negócio. Às vezes dá raiva, né? Não, calma. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a expressão que nós acabamos de encontrar, é o item, vou fazer isso aqui no item 6, tá? E vou colocar do lado dela a expressão que a gente tinha antes. Eu até sei de cabeça, mas eu vou copiar daqui, para você não achar que eu trouxe um negócio novo. A expressão que a gente tinha antes para o referencial O, eu vou colocar do lado. Só vou cortar aqui a parte da conta e vou colocar só o resultado final. Ó. Então, repare que as duas expressões não são simétricas. Olha isso. As duas expressões têm um problema sério de assimetria aqui. Nesse termo. O termo 1 menos v sobre 1 mais v, tudo ao quadrado. Por quê? Porque no referencial O, a expressão para o fluxo T0x é L sobre 4πx quadrado. No referencial O barra, a expressão para o fluxo é L sobre 4πr ao quadrado, vezes um termo que depende de velocidades, 1 menos v sobre 1 mais v, tudo ao quadrado. Por que elas não são simétricas? Porque se eu esperava, né, poderia ingenuamente esperar que a expressão no O barra não tivesse esse termo de velocidade, que ela fosse simplesmente L sobre 4πr ao quadrado, isso fosse um fluxo. Porque R é a posição que a Terra estava quando o fóton bateu nela. E x ao quadrado é a posição que a Terra estava quando o fóton bateu nela.
medida em cada um dos referenciais. Então, por que não é igual? Por que tem um termo de velocidade? É isso que ele quer saber. A pergunta dele é essa, né? Dependem de V do jeito que dependem. Tá? Então aqui tem vários níveis de resposta, tá? E eu vou trazer para vocês as respostas. Tem esse livro que eu já mostrei para vocês, né? Ele é um livro muito interessante. Ele tem, que é o livro do Scott. É o Manual do Estudante, né? Para o livro do Schutz, né? É um livro muito interessante, tá? Quem tiver condições vale a pena comprar. Algumas questões aqui que ele traz são meio repetidas, não tem muita coisa assim, mas às vezes ele traz umas análises bem interessantes. O Scott faz uma análise super interessante desse item aqui, tá? Ele fala umas coisas legais. Vamos lá, 3 coisas, tá? 3 níveis de análise que são feitas aqui, tá bom? Vamos analisar. Primeiro, a relação entre o R e o X. Aquilo que eu tinha dito para vocês aqui, a relação entre o R e o X. Eles não são exatamente uma... Não vou pegar essa expressão aqui. Essa relação entre R e X. Aquela estava correta, mas essa vai trazer mais física para a gente agora. Primeiro nível de análise, tá? Então eu vou colocar aqui... o item 6 em cima mesmo? 7. Primeiro nível de análise. O R sobre X, a relação entre R e X, não é uma relação de dilatação comum. Então eu não tenho um efeito só de dilatação, tá? Eu tenho um efeito que é mais do que isso. Um efeito que, se eu for parar para pensar, tem um fator de dilatação, mas tem mais um termo 1 menos V. Então as coisas não ficam, as fórmulas não ficam invariantes, né? Lembra que as leis físicas têm que ser a mesma em todos os referenciais? Você poderia, olhando para essa equação de cima, dizer que a lei de fluxo muda no referencial. Então tem um defeito na relatividade. Não tem. Porque a relação aqui não é só de dilatação espacial, tá? Tem mais esse efeito que é o seguinte... Tem uma dilatação espacial, mas a Terra, num referencial, está fugindo. Então não é pegar um objeto fixo, né? Uma barra, né? Por exemplo, a minha caneta aqui, e ver como é que o comprimento dela muda no outro referencial. Porque a barra, né, não está sendo esticada nem contraída. Só que como a Terra está fugindo do feixe de luz no referencial da estrela, então aquele comprimento no referencial da estrela inicial está mudando. Só que no outro referencial ele não muda. Então acaba não sendo uma mera dilatação, tá? Não é só uma mera dilatação. Mesmo assim, lembra o Scott aqui, né? Mesmo assim, os comprimentos no referencial O barra foram contraídos por um fator R sobre X, tá? De certa forma, mesmo assim, há uma contração nos comprimentos, que ele sabidamente coloca como contração nas escalas, e que é dada por R sobre X igual a gama 1 menos V. Inclusive até o Scott ele faz referência aqui, não foi nem ele quem deu essas respostas, foi um outro professor, Richard Tweed. Ele agradece o Richard Tweed por essa análise, tá? Então, sejamos justos e citemos o Richard Tweed também, né? Então, há uma contração nas escalas aqui, tá? Se tem uma contração nas escalas, agora, a gente pode, então... Calma, gente. Eu tinha feito mais uma conta, desculpa. Tá certo esse negócio de contração nas escalas, mas vamos chegar nela daqui a pouquinho. Só vamos ver que a relação entre o R e X tem esse fator, isso o Scott não faz desse jeito tão clarinho, tá?
Vamos ver que a relação entre o R e o X tem esse fator que leva em conta uma contração e mais uma fuga, tá? Dá para ver isso, tá? Eu vou trazer aqui para vocês o nosso diagrama que a gente tinha montado antes, tá? Então vamos colocar o nosso diagrama aqui. Olha só, no nosso diagrama eu vou escrever o seguinte, vou escrever umas relações aqui, que é o seguinte, o fóton viaja a uma distância que eu vou chamar de EX, tá? Então isso ele viaja no referencial O, tá? Ele viaja EX. Esse EX vai ser igual a x menos 0, que é o próprio x, e a gente já sabe que é o t. Agora vamos olhar a Terra. A Terra viaja uma distância bx, isso no referencial O também, tá? No referencial O também, que é x menos a coordenada bzão, ou x em bzão, né? Tanto faz, depende da anotação que você queira usar, né? Tá? Que é, na verdade, a velocidade da Terra vezes o tempo que ela ficou viajando, que é o tempo t, que é o tempo que o fóton viajou também, é o mesmo tempo t, né? Só que o fóton viajou uma distância grande, a Terra viajou só um pouquinho. O fóton viajou tudo isso no referencial x, no referencial O, e a Terra viajou só esse pedacinho. O E menos o B, o EB, a distância EB, né? Eu vou colocar aqui E barra B, a distância EB, vai ser a diferença entre essas duas. Vai ser o EX menos o BX, essa distância. Então vai ser o T menos o VT, que vai ser igual ao quê? Posso botar o T em evidência, 1 menos VT. Só que o T é igual ao X também. Então, essa distância aqui, né, EB, é, digamos assim, a diferença entre a posição que a Terra estava quando o fóton saiu e a posição que a estrela estava quando o fóton saiu. Só que o fóton segue e a Terra também. Só que é a distância originária entre a Terra e o fóton, tá? Acontece, e essa distância vale 1 menos Vx. Acontece que essa distância no referencial O barra, que é o da Terra, ela é sempre igual, porque é o referencial que está parado em relação à Terra. Então a gente, na Terra, vê o fóton sair de uma posição e vir para a gente. A estrela está indo embora, não importa, está indo embora. Mas o fóton sai de uma posição e vem para a gente. Então ele vai percorrer uma certa distância. Essa distância que ele percorre não muda para mim no O barra, para mim que estou na Terra. Então para mim é um comprimento próprio. Para o O, por sua vez, então, vai ser um comprimento contraído. Então, a gente pode dizer que o O vai medir R sobre gama. Lembra que R é o quanto eu meço no O barra, que é um comprimento próprio, tá? R é comprimento próprio. Em O barra. Então, R sobre gama, lembra que gama é maior do que 1, né? R sobre gama é um comprimento contraído em O. E quem que é esse comprimento em O? A gente acabou de encontrar. Esse comprimento em O é esse 1 menos Vx. Ou seja, a gente chegou na mesma expressão que nós tínhamos antes, tá? Então eu tinha que mostrar essa conclusão para vocês. R é igual a gama 1 menos Vx. Então aqui há uma relação, né? Aquilo que eu tinha falado para vocês, eu demonstrei agora matematicamente, tá? Beleza, agora vamos para a análise. Agora sim, eu estava passando a carroça na frente dos bois, tá? Então, gente, para fazer a análise desse resultado que a gente estava vendo até agora, né? Eu vou querer anotar de novo essas equações para a gente olhar elas com uma atenção especial. Vamos escrever essas equações aqui embaixo juntas para a gente olhar elas lado a lado, tá?
a gente tem essas duas equações aqui, né? O fluxo medido no referencial O barra e o fluxo medido no referencial O, tá? Mas eu vou querer escrever elas um pouquinho diferente, porque vai ser importante. Eu vou escrever assim, olha. A equação no referencial O barra, a gente já viu isso antes, tá? Só estou reescrevendo aqui. Ela vai ser L sobre 4πr ao quadrado vezes esse fator que a gente tem estudado aqui, que é o R sobre x elevado na quarta, tá? Então nós temos essa equação, fluxo medido em O barra. Nós temos também o fluxo que um observador mede no referencial O, que é o referencial da estrela, o O barra da Terra, né? Que vai ser L sobre 4πx ao quadrado. A gente pode relacionar esses dois fluxos, tá? Se você pegar e dividir o TO barra x barra pelo T0 barra x barra pelo T0 x, dividir um pelo outro aqui, as duas equações, né? Você vai encontrar facilmente que T0 barra x barra vai ser o R sobre x na quarta, dividido por um R sobre x ao quadrado, vezes T0x. De onde saiu esse R sobre x ao quadrado? Esse R sobre x ao quadrado aqui, ele aparece, né? Se eu pego esse x ao quadrado aqui, boto ele para o lado, né? E coloco um R no lugar aqui, né? Ou seja, escrevo L 4π r ao quadrado vezes r ao quadrado sobre x, né? X quadrado, né? Então, aqui tá errado, né? Aqui. Isso, aí tá certo, né? Então fica assim, tá? É isso que eu fiz para fazer essa manipulaçãozinha aqui. Essa equação que a gente encontrou aqui, a gente pode concluir, portanto, que T0 barra x barra vai ser igual ao T0x R sobre x ao quadrado, tá? E essas duas equações vão ser importantes para a nossa análise. Essa daqui, que o fluxo medido, né, no O barra é igual ao fluxo medido no O vezes esse fator R sobre x ao quadrado, e que o fluxo medido em O barra, ele o fluxo que nós mediríamos num referencial que tivesse tudo parado, né, que no fundo é o referencial, o primeiro referencial lá, né, em que a estrela está parada, né? Então mediríamos num referencial em que a estrela está parada, que é L sobre 4πr quadrado, a distância, né? Só que vezes um fator de correção elevado na quarta aqui, né? O R sobre x na quarta, tá? Então eu quero olhar essas duas equações para a gente poder interpretar. A gente vai interpretar as duas, tá? As duas podem ser interpretadas de duas maneiras diferentes, mas complementares, tá? Então vamos olhar primeiro essa equação aqui que tem um termo de correção só do fluxo, tá? Essa é a mais fácil de entender. No Scott, que é o livro que eu estava indicando para vocês ali, né? Esse argumento ele apresenta depois, mas eu acho que ele é mais simples, eu vou apresentar ele primeiro. Se você olha essa equação, você vê o seguinte, né? O fluxo no O barra, ou seja, o fluxo que alguém na Terra está medindo, é igual ao fluxo que alguém no referencial da estrela mediria na posição da Terra, vezes esse fator de correção. O que é isso, gente? É o seguinte, olha só. Pensa o seguinte, pensa que você tem aqui, né, uma estrela emitindo luz, tá? E você tem a posição da Terra, tá? O T0x é o que alguém que esteja no referencial da estrela vai medir se ele estiver na posição da Terra, tá? Então não importa que a Terra esteja se deslocando, não importa onde está a Terra, tá? É o fluxo que alguém que está no referencial da estrela, por isso eu coloquei ele com a mesma cor da estrela, vermelhinho. Alguém que está no referencial da estrela está medindo naquela posição. E é basicamente a distância entre ele e a estrela, né? Aqui, ó, L sobre 4πx quadrado, tá? Beleza. Agora, é diferente de você se colocar viajando no referencial da Terra.
que é esse cara em azul. Esse cara em azul é quem está no referencial O barra, tá? Então, em azul é O barra e em vermelho vai ser o O, tá? Isso precisa ser entendido bem claramente, senão a gente mistura referenciais aqui e vira um caos. Então, alguém que esteja em O barra, esse cara está medindo o fluxo de O vezes um fator de correção. Esse fator de correção é um número menor do que 1, porque R sobre X, né, a gente já viu que o R sobre X é um número menor do que 1, tá? Ele sempre vai ser menor do que 1. Então ele representa uma contração aqui, né, uma contração de escalas, né? Mas não é, como eu estava explicando, uma contração tão simples de relativística, né, Lorentz. Mas é uma contração, tá? É um número menor do que 1. Então o que significa? Esse cara está medindo um fluxo menor. Olha só. Vamos colocar em aspectos práticos aqui? Se a gente pensa no referencial da estrela, vai ter um fluxo. Se a gente pensa no referencial da Terra, a pessoa mede um fluxo menor, mesmo estando na mesma posição. Por que o fluxo é menor? Por causa do movimento relativo entre eles. Há um movimento. Por conta desse movimento, o fluxo é menor. Tá? Então, quando a gente olha a equação de fluxo, pode parecer que velocidade não é importante na equação de fluxo, porque se você pega essa equação, é uma luminosidade, que é uma propriedade da estrela, sobre 4πx ao quadrado. Então parece que velocidades não são importantes, mas elas são. Aonde que entra a velocidade aqui, nessa raciocínio? Na luminosidade. Acontece duas coisas aqui, tá? Primeiro, que você precisa lembrar que a gente está tendo um efeito Doppler aqui, né? Como a Terra está se afastando da estrela, ou a estrela está se afastando da Terra, né? Os fótons que estão chegando nesse observador da Terra, eles estão sofrendo um redshift, tá? Então eles estão avermelhados, eles têm uma energia menor. Por quanto menor? Por esse fator, R sobre X. Então, o fluxo já fica menor por um fator R sobre X, porque os fótons estão com menos energia, estão carregando menos energia, né? Tá? Mas há ainda um segundo fator, que é o seguinte: imagina alguém atirando balas, né, uma metralhadora, atirando uma metralhadora em você. Se você ficar parado, você vai estar recebendo vários tiros, né? Agora, se você começa a correr da metralhadora, você recebe menos tiros por segundo, porque você está se afastando dela. Pode chegar um caso em que você alcança a mesma velocidade do projétil e você nem recebe mais, nenhum tiro alcança você, né? Desculpa o exemplo meio mórbido, mas enfim. Aqui a gente não consegue isso, porque a gente não pode, né, se deslocar à velocidade da luz, tá? Mas, enfim, né, você entendeu isso. A gente recebe menos fótons. Então, há também uma diminuição na taxa com que eu recebo esses fótons. A luminosidade, ela é energia por unidade de tempo. A taxa, né, a taxa vai diminuir, portanto, né, aquela escala de tempo entre fótons vai aumentar. E, portanto, a gente vai acabar percebendo também uma diminuição, né, no fluxo, né? Então, não recebo tantos fótons, o meu fluxo diminui. E quando eu recebo os fótons, eles estão com menos energia, porque eles foram avermelhados. Então, são dois fatores R sobre X que são diretamente relacionados a essa mudança de escala de um referencial para o outro, que vão entrar na conta. Então, a gente entende claramente esse fator quadrado aqui. R sobre X do Doppler, R sobre X da frequência com que eu recebo fótons. Esse é o primeiro argumento, que eu chamei de argumento cosmológico, tá? Que está lá no Scott. Ele cita o livro do Weinberg de cosmologia, tá? Como referência para esse argumento. Joia. Há um segundo argumento, que ele apresenta primeiro e apresenta com um pequeno erro de grafia, inclusive. Um pequeno erro de grafia não, eu estou sendo muito generoso com ele. Ele apresenta com um erro conceitual. Tá? E isso embola bastante a compreensão para quem for estudar o Scott. Tá? Ele tem um erro conceitual nesse segundo argumento. Vamos lá para o segundo argumento? O segundo argumento consiste em olhar essa equação com fator na quarta. É a mesma equação, só que agora a gente vai tentar entender esse fator na quarta aqui. Tá? Então, a gente vai tentar ver como é que pode surgir um fator na quarta. Tá? Bom, para isso aqui a gente precisa tomar agora um cuidado. A gente precisa tomar um cuidado, que é o seguinte: a gente precisa comparar dentro do mesmo referencial. Então eu quero propor comparar dentro da mesma situação. Mesmo referencial quer dizer mesma situação. O mesmo referencial não está muito bom. Eu quero propor que você imagine duas situações diferentes. Numa situação, você tem a estrela emitindo os fótons,
e você tem o planeta Terra parado, tá? Então, o nosso camarada aqui, ele está sentado em cima do planeta Terra e eles estão parados. Nessa situação, ele vai medir naturalmente um fluxo que vai ser L sobre 4πr ao quadrado. Então, ele vai medir um fluxo desse, tá? Mas agora, vamos imaginar uma segunda situação, que é o nosso camarada, ele está em cima da Terra e a Terra e ele, né, eles estão vendo a estrela, cadê aqui o meu quadrado? Aqui. Eles estão vendo a estrela se deslocar, tá? Então, eles estão vendo a estrela se afastar deles, tá? Nesse caso, o que que acontece? Vamos tentar imaginar, comparar uma situação com outra, tá? Nesse caso vai aparecer o fator na quarta. Mas por que que vai aparecer esse fator de R sobre X na quarta? Quando a gente pensa que a estrela está se afastando, a gente vai naturalmente imaginar que há uma mudança de escalas aí, que é esse fator R sobre X, tá? Então, nessa questão do fator de escala, as escalas da situação de baixo, que a estrela se afasta, são maiores. Por quê? Por causa da conta que a gente fez. A gente viu que R é a distância quando a gente considera o referencial da Terra e X é a distância quando a gente considera o referencial da estrela. Então, é por causa disso. E R sobre X é maior do que 1. Então, o X é maior do que o R. E X é a medida no referencial da estrela, que é o referencial em que a Terra está se afastando, que as coisas estão se movimentando, né? Em que um se movimenta em relação ao outro com o tempo, tá? Então, no referencial de baixo, seria o referencial em que estamos fazendo a medida X. Referencial de cima, o referencial em que estamos fazendo a medida R, tá? Nesse caso, a medida do referencial de baixo tem uma escala maior. Se ela tem uma escala maior, a densidade de energia é menor. Por quanto? Por uma questão de volume, né? Porque a energia está espalhada num volume. Então, eu vou ter uma medida, né, de um fluxo que vai ser o valor que eu teria no primeiro caso. Então, o valor que eu teria no primeiro caso, 4πr ao quadrado, vezes uma escala menor, R sobre X ao cubo. Tá? Então, a energia se distribuiu num volume maior. Eu perdi densidade de energia. O meu fluxo diminuiu. Eu tenho menos fluxo, eu meço menos fluxo. Porque a estrela está se afastando, então há essa conversão de referenciais. Mas tem mais um outro fator aqui, que é o mesmo fator de antes, que é o fator do Doppler, né? Além disso, como a estrela está se afastando, eu vou medir fótons avermelhados, né? Então eu vou medir fótons com um fator ainda R sobre X menor em energia, que vai aparecer para mim no fluxo, tá? Portanto, vai dar um fator R sobre X na quarta, que era o que a gente estava percebendo, tá? Então, o que que muda de um argumento para o outro? A forma como eu estou olhando. No primeiro argumento, que é o argumento cosmológico, né, a gente olha só o efeito Doppler e a questão da taxa de chegada dos fótons. No segundo argumento, a gente vai ter uma situação já diferente, né? A gente vai ter um fóton aqui, vai ter um efeito relativístico aqui, né, de escalas, etc. Tá? E é interessante, né, então, que um completa o outro, tá? Um argumento completa o outro, beleza, tá? Eu disse que o Scott estava errado, né? O Scott, ele diz que o fluxo vai aumentar. Só que a gente percebe claramente que R sobre X é um valor menor do que 1, então quem está no referencial da Terra mede um fluxo menor, tá? Então ele está errado nessa maneira como ele colocou, né? Tá? Ele fala errado, tá? Ele usa a seguinte frase: a densidade de energia, portanto o fluxo vai ser exagerado por um fator à quarta potência. Tá errado. Ele vai ser reduzido por esse fator, tá? Esse fluxo, né? Então, isso gera uma confusão danada. Pelo menos eu fiquei muito confuso quando li isso, tá? Agora, eu quero aproveitar e colocar mais uma coisa, né? Esse problema, isso não está no Scott, não está no Schutz, mas, puxa, não tinha como deixar de comentar isso daqui, tá? Porque é um aspecto muito importante, que é um conceito que aparece em cosmologia. Muitos de vocês fizeram meu curso de cosmologia, né? Tem um livro de cosmologia, e lá vocês encontram o conceito de distância de luminosidade. Tá?
Tá até no meu livro, eu defino ele lá no meu livro, essa distância de luminosidade. Quem tiver o meu livro aí, eu coloco a distância de luminosidade, acho que está mais para frente aqui. Bom, agora vai saber onde é que eu escrevi a distância de luminosidade aqui, tá? Mas, aqui, ó. No capítulo 14, Distâncias em Cosmologia, eu discuto na página 217 o conceito de distância de luminosidade, tá? Tá lá no meu livro, se alguém quiser ler lá. A argumentação lá é mais cosmológica, não é tão relativística. Mas esse exercício tem tudo a ver com a distância de luminosidade. O que acontece? Vamos imaginar que isso tem muita implicação, por exemplo, a medida de distância que a gente mede de supernovas 1A e a partir da qual a gente calcula a taxa de expansão do universo. Muito importante. Então vamos imaginar o seguinte, eu estou aqui com o meu telescópio medindo a distância a uma supernova do tipo 1A, né? E imaginamos que eu não sei a velocidade de afastamento dela por causa da expansão do universo. Quando eu medir o fluxo para essa supernova, para essa estrela, né, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever, né, que o fluxo que eu medi vai ser igual a luminosidade dividido por 4πd ao quadrado. Essa é a equação básica que a gente tem visto até aqui, né? Tá, e aí qual é o problema? O problema é o seguinte, fluxo eu medi, tá no meu equipamento, então é uma medida que eu tomei. Luminosidade eu vou assumir a partir do tipo de objeto que eu estou observando, seja uma supernova, uma galáxia, o que quer que seja. Então eu conheço a luminosidade. A partir daí eu meço uma distância, tá? Então eu vou tirar daqui uma distância. Então é isso que o astrofísico vai fazer, o astrônomo vai fazer. O astrônomo vai calcular uma distância a partir de quê? A partir da luminosidade que ele conhece teoricamente do objeto, né, pelo tipo de objeto, outra propriedade, e pelo um fluxo que ele mediu. Então o astrofísico tira uma distância. Essa distância está errada. Por que essa distância está errada? Porque eu não estou considerando a expansão do universo. Eu não estou considerando que eu estou num referencial e o objeto está em outro referencial. Quando eu considero isso, gente, eu preciso levar em conta o fator R sobre x na quarta. Tá? Então, na prática, o que a gente tem nessa equação que a gente estava estudando? Que o fluxo no meu referencial vai ser menor do que o fluxo medido num referencial em que as coisas não se movimentam. Eu meço um fluxo menor. Como eu meço um fluxo menor, eu vou acabar concluindo que a distância é maior do que ela verdadeiramente é. Tá? Maior do que ela verdadeiramente é. Por isso, a gente chama essa distância não de distância, mas a gente dá um nomezinho para ela, a gente chama de DL, a gente chama de distância de luminosidade, que não é a distância verdadeira, distância comóvel, verdadeira do objeto, tá? Cosmológica, se você quiser, né? Mas a gente chama isso de distância comóvel, tá? Na verdade, tá? Então existe um DL e existe um DM, distância comóvel na cosmologia. Como é que eu relaciono eles? Pelo fator R sobre x na quarta. A distância, lembra que a distância que eu vou medir vai ser maior, tá? Vai ser maior. Por quê? Porque eu não coloquei em consideração o fator ali, né? O R sobre x na quarta. Então a gente vai precisar colocar esse fator em consideração, tá? Se eu trocar aqui em miúdos, né? Eu posso dizer o seguinte, que o meu fluxo ele vai ser igual a L sobre 4π x ao quadrado, onde x ao quadrado aqui vai ser, de fato, a distância, vai ser a distância comóvel, dm, tá? Ele usou x ao quadrado, eu usei x ao quadrado aqui, né? Porque estava usando o 424, né? Eu digo, ele usou, né, no exercício 424, x ao quadrado. Mas é a distância verdadeira, a distância comóvel. Vezes o fator que está diminuindo aqui, né? Que é 1 menos v, 1 mais v, né? O r sobre x na quarta dá isso daqui, né? Então, isso daqui é a equação verdadeira, tá? Se eu não sei que tem esse fator, eu vou deixar esse fator embutido dentro da minha distância. Ele vai estar, sem eu saber, lá dentro. Então, vai ficar assim, ó, 4π x 1 mais v, 1 menos v,
raiz, né, de 1 mais v sobre 1 menos v, tudo ao quadrado, tá? Porque se eu não souber desse fator, eu vou estar trabalhando com só um dl ao quadrado. Portanto, daqui a gente tira que a distância comóvel, ela vai ser, a distância de luminosidade vai ser a distância comóvel, ou x, né, vezes um fator, 1 mais v, 1 menos v, tá? 1 menos v. Então a gente vai medir um valor maior, porque isso aqui é o inverso do r sobre x, né? O r sobre x é 1 menos v, 1 mais v, que é um número menor do que 1. 1 mais v sobre 1 menos v é um número maior do que 1. Então a gente mede uma distância maior. Se as velocidades não são relativísticas, são velocidades baixas, a diferença entre uma e outra é mínima, não faz diferença. Mas se as velocidades são relativísticas, as diferenças são grandes, tá? Aí só entrando mais um detalhe aqui importante, gente, talvez alguém esteja se perguntando, tá, professor, mas à medida que o v vai para 1, a gente vai ter um denominador aqui, 1 menos v, a coisa vai embolar. E a gente sabe, quem estudou cosmologia comigo, né, sabe, quem fez os cursos de cosmologia, leu o livro, sabe que existe uma distância a partir da qual a lei de Hubble, H igual a lei de Hubble, que é V igual H0D, dá um valor maior do que a velocidade da luz para o afastamento entre os dois objetos. Né? Essa distância é bem fácil de encontrar, é só substituir no lugar do V o C, a velocidade da luz, né? H0D. Então é bem fácil de achar essa distância. Então, a partir dessa distância aqui, as velocidades que a gente mede estariam maiores do que a velocidade da luz. É aquele velho problema da expansão, né? Se o universo é infinito, vai ter um certo momento em que, nem precisa ser infinito, né? Se o universo está se expandindo, tem uma certa distância a partir, e as velocidades de expansão aumentam, tem uma certa distância a partir da qual a velocidade de expansão é maior que a velocidade da luz. Isso aí muita gente sempre pergunta, né? Pergunta de sempre. Isso não contraria a relatividade? Resposta de sempre. Não, porque isso é a expansão do próprio espaço, a relatividade proíbe velocidades relativas entre objetos e tal. É outra história. Essa é uma resposta adequada, mas não é uma resposta profundamente relativística. Tá? Profundamente relativístico, a gente precisa lembrar que essa equação de Hubble aqui, que eu coloquei, V igual a H0D, ela não está bem colocada dessa forma. No livro, no curso de cosmologia, eu argumento bem mais sobre isso. Eu explico que a gente trabalha com redshift, tá? E nunca trabalhamos com velocidade. Porque, de fato, a gente nunca mede velocidade na cosmologia, tá? A gente mede redshift, que é desvio das linhas de um espectro, que é outra coisa. Então, para quem tiver curiosidade, vai lá no meu livro, lá eu trabalho com essa equação, ao invés da equação para redshift, para velocidade, eu uso Z de redshift, que é o que os cosmólogos usam. No final vai ter a mesma equação aqui, só que ela vai estar sendo corrigida, tá? Enfim, fica aí, né, a deixa para quem sabe, né, depois um aprofundamento em cosmologia, quem sabe no final, né, a gente vai ter agora o curso de relatividade geral e depois aplicações. Quem sabe eu faço algumas aplicações de cosmologia, além de buraco negro e ondas gravitacionais, trazer um pouquinho de cosmologia. Pode ser legal também, né? Uma cosmologia relativística. Coisa que não está no meu livro, porque a proposta do livro, do curso, era trazer um curso de cosmologia simplificado, mas para vocês que estão aprendendo relatividade pode ser bacana, né? Mas por hora eu vou parar por aqui, senão vai virar um curso de cosmologia, tá? Mas é interessante você pensar, então, que a distância de luminosidade é uma distância que a gente mede a partir do fluxo e que está errada, que não é uma distância verdadeira. É uma distância que precisa ser, para obter uma distância verdadeira, eu preciso corrigir, calibrar ela pelos efeitos relativísticos de estar trabalhando com referenciais diferentes. Tá bom, gente? É isso aí. Acho que é muito legal esse exercício, por isso valeu a pena resolver ele com calma e bem detalhadamente.